Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, futuro servidor, futura servidora. Eu sou a professora Patrícia Manzato, especialista em concursos, e hoje é dia da gente falar sobre discursiva. É isso aí, discursiva da FGV. A gente tem aí vários concursos da FGV, a FGV tem ganhando cada vez mais espaço dentro aqui dos concursos públicos e a gente percebe alguns padrões e alguns elementos ali que ela traz ela repete muitas vezes nos seus temas. Então, hoje eu resolvi trazer uma aula prática. A gente vai trabalhar o texto da FGV a partir de um tema que já foi cobrado. E o interessante é que vocês vão perceber que muitos dos temas ali que a gente pode conversar dentro da temática, né, da proposta, você pode utilizar esses argumentos em outros tantos temas que podem vir a ser pedidos na sua prova. Então, o meu objetivo aqui hoje com vocês não é simplesmente trazer um tema que já foi cobrado e trazer ali como se monta o texto. Não, essa é uma parte da aula, tá? Esse é um elemento da aula, mas o que eu quero trazer também são argumentos, são formas ali que você pode utilizar em outros tantos temas a serem cobrados pela banca, tá bom? Então, vem comigo, porque hoje é dia de discursiva na prática FGV. E olha só, a gente já sabe que, né, a estrutura que a FGV usa para os seus textos, para a sua redação ou para o seu texto dissertativo argumentativo, é uma estrutura clássica. O que eu chamo de uma estrutura clássica? Você vai ter ali introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, você vai ter ali essa introdução, esse desenvolvimento e essa conclusão. Para ficar mais fácil para você, né? Para ficar mais fácil para você, o que você tem que ter em mente? Se eu tenho ali um texto de até 30 linhas, eu vou ter 4 parágrafos. Um parágrafo de introdução, um argumento no primeiro parágrafo, um argumento um argumento no segundo parágrafo, um argumento no terceiro parágrafo e a conclusão, tá? Então, basicamente, essa é a estrutura que a gente tem aqui de texto para FGV. Uma estrutura clássica que a única coisa que você tem que se manter ali fiel sempre, a coesão e coerência. Coesão, eu vou trazer aqui uns conectivos para você colocar no começo dos parágrafos para marcar muito bem essa coesão, para que a banca não tenha dúvida. E a coerência, lembra, o que é a coerência? É a relação lógica, é o fio lógico condutor. Então, você não pode ali se contrapor, você não pode falar uma coisa na introdução e depois desmentir aquilo ali, né? Trazer outro tipo de argumento no desenvolvimento. Então, são esses pontos aqui que a gente tem que tratar. E, pessoal, eu trouxe aqui, tá? Eu trouxe aqui um tema, tá? Da Secretaria de Educação de Vitória, do ano de 2024, tá? Aqui não é TRT. E aqui, deixa eu tirar isso daqui, porque não é isso daqui, não. Tá bom? Não é isso daqui. É da Secretaria aqui de Vitória, né? Secretaria da Educação. E olha só o que foi escrito aqui, ó. Combate à fome, recuperação do SUS, reforma tributária e recomposição e consolidação de direitos estão no documento entregue ao Parlamento e lido nesta quinta-feira. Esse pequeno texto trata de um tema importante. Num país de tantos problemas, quais devem ser as prioridades do governo? E qual deve ser a prioridade das prioridades? Redija um texto dissertativo de no mínimo 20, no máximo 30 linhas, em que você manifeste a sua opinião a respeito do tema. O texto deve ser redigido em linguagem culta, dando destaque a uma estrutura adequada e argumentos convincentes, tá? Então, olha só, uma característica aqui, né, da FGV, ela já te dá o escopo. Até parece que o tema ele é bem abrangente, mas ela te dá um escopo, tá? Então, olha só,
Dentre esses temas, então, combate à fome, recuperação do SUS, reforma tributária, recomposição e consolidação de direitos, qual devem ser as prioridades de um governo? E qual deve ser a prioridade das prioridades? Olha só, então, quando você pega um tema desse, na sua cabeça, tá? Quando você vai pegar esse tema, na sua cabeça, ali na hora da prova, você já tem que ter uma estrutura pré-pronta, com base no que eu acabei de falar para você. Então, olha só, introdução, beleza, introdução, eu vou apresentar os dois aspectos aqui, os dois pontos que devem ser as prioridades. Porque ele me listou várias e ele quer as prioridades. Eu vou colocar dois. Por quê? Porque a prioridade da prioridade, né, que ele pediu, a prioridade da prioridade, vai ser o argumento 1. E o segundo, né, a outra prioridade vai ser o meu argumento 2. Então, veja, eu tenho um panorama aberto, mas eu vou fechar para estruturar bem bonitinho meu texto. Então, na sua cabeça, você já tem essa estrutura pronta. Você já sabe que na introdução você vai trazer os dois. Por que dois, Patrícia? Porque o meu desenvolvimento tem 2 parágrafos. No primeiro parágrafo, eu vou trazer a prioridade da prioridade. E no segundo parágrafo, eu vou trazer outra prioridade, que não é a primeira, certo? E aí, na conclusão, eu fecho o tema, certo? Então, isso daí, essa é a nossa estrutura com base nesse tema aqui, tá? Porque nesse tema que ele pediu, quais devem ser as prioridades? Ele não falou para você escolher 2, 3 ou 10. Então, eu posso fechar o meu tema e escolher só 2, tá bom? E qual deve ser a prioridade das prioridades? A prioridade das prioridades é o meu primeiro argumento, eu vou dar ênfase nele, ok? Entenderam como funciona essa organização? E essa organização do texto vocês já tem que ter ali na cabeça na hora da prova, tá? Prática, tá? Veja o tema, faça essa prática, faça esse passo a passo rapidinho, que você vai ver como você vai ganhar tempo na hora de escrever o seu texto, tá? Agora, eu vou destrinchar com você cada um dos parágrafos. Vamos começar então aqui, gente, com o parágrafo de introdução. Então, no parágrafo de introdução, eu vou definir as prioridades, tá? Já falo para vocês que eu defini ali o combate à fome e a questão aqui da saúde pública, ou seja, né, ele estava falando aqui, ele estava falando aqui, ó, recuperação do SUS, ok? Então, olha só a introdução. Vou começar direto. Em um país marcado por inúmeros problemas sociais, econômicos e políticos, definir as prioridades governamentais torna-se um desafio estratégico crucial. Entre as diversas demandas, ou entre esses diversos pontos, questões como o combate à fome e a recuperação do SUS podem ser consideradas as mais importantes. Fechou? Prático, pontual, é isso aí, tá? Só quero chamar a atenção de vocês de um detalhe linguístico, tá? Toda vez que vocês forem utilizar sigla, tá? Sigla, tá vendo? SUS. Antes você tem que colocar o nome por extenso, tá? A partir do momento que você coloca o nome por extenso e coloca entre parágrafos a sigla, aí daqui para frente você pode usar o SUS sem problema nenhum. Então, olha só, eu trago a abordagem da proposta. Então, eu falo realmente que o Brasil tem muitos problemas, esses problemas eles são de ordens diferentes, é social, é econômico, é político, e que, por isso, o governo precisa definir suas prioridades. Olhando para o cenário atual, as 2 prioridades que eu escolhi, mas olha, eu não falo em nenhum momento em primeira pessoa, tá? Você sempre vai utilizar a terceira pessoa porque é um texto dissertativo. Mas você vai trazer aqui o que você escolheu. Para a FGV, quando ela faz esse tipo de proposta, quando ela joga para você escolher, ela não está preocupada no que você vai escolher. Você tem que ser coerente, então se ela pediu as prioridades, você não pode escolher só uma.
tá? Da mesma forma que se ela pedir o principal problema, você não pode trazer mais do que um, porque ela só pediu um, tá? Então você tem que ser coerente ali nas suas escolhas e os seus argumentos têm que ser convincentes. Tem que ser convincentes e, é claro, dentro ali dos padrões dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, tá? De resto, gente, ela não vai te tirar nota porque você, ao invés de ter escolhido a reforma tributária, você escolheu ali a fome. Não. Essa realmente é a sua discricionariedade. Você tem esse poder de escolha dentro do seu texto, tá bom? Então, use ele da melhor forma possível. Coloque sempre ali os pontos que você melhor compreende, mais sabe e tudo mais, tá bom? Então, a introdução na prática é isso, tá? É você definir e delimitar o seu escopo do texto. Agora começam os dois desenvolvimentos. O primeiro, eu vou trazer o combate à fome. Então, combate à fome, certo? O combate à fome eu delimitei como prioridade máxima, ou seja, ele é a prioridade das prioridades, tá? E aqui eu trago um número muito importante aí para vocês, um dado, né, da ONU, do mapa da fome da ONU. Em 2024, o Brasil teve uma queda de 85% na insegurança alimentar severa. Então, em 2022, o número de pessoas afligidas pela fome era 17 milhões. Em 2024, são 2 milhões e meio de pessoas que passam fome no país. Ainda é um número absurdo, sim, é um número absurdo. Mas lembra disso daqui, ó. A gente teve uma queda brusca entre 2022 e 2024. Ok? E aí, possíveis intervenções, né? Então, programas de segurança alimentar e transferências de renda, tá? Patrícia, como que vai ficar esse parágrafo? Olha só. Você não necessariamente precisa trazer as intervenções, tá? As intervenções, você só vai trazer se no enunciado ele pedir como que combate esses problemas, quais são, como parar as consequências, alguma coisa assim. Esse enunciado dessa prova, ele foi mais brando, então ele não pediu nenhuma proposta de intervenção. Você coloca caso você acha que seja necessário, tá? Então, como que vai ficar na prática aqui, Patrícia? Olha só, adoro esse conectivo, hein? Inicialmente, o combate à fome deve ser considerado. Aí eu vou direto no que ele me pediu. Como assim, Patrícia? Eu vou falar que eu já escolhi o combate à fome como prioridade das prioridades. A fome não é apenas uma violação dos direitos humanos básicos, mas também um obstáculo significativo ao progresso social e econômico. Aí eu coloco uma afirmação aqui, ó. Indivíduos que sofrem de insegurança alimentar estão impedidos de contribuir plenamente para a sociedade, perpetuando ciclos de pobreza e desigualdade. Aí eu trago o dado, tá vendo? Eu começo aqui com um fato. Aqui eu começo com um fato e depois aqui eu vou trazer um dado. Por mais que o Brasil esteja evoluindo, segundo o mapa da fome da ONU, o país teve uma redução de 85% na insegurança alimentar severa. Ainda 2 milhões e meio de pessoas passam fome no país, tá? Então, olha só, aqui eu não tô trazendo propostas de intervenção, não. Mas eu tô colocando, eu tô explicando por que eu acho, né? Por que eu entendo que o combate à fome é a prioridade das prioridades, ok? Aí no meu segundo parágrafo, no meu terceiro parágrafo, eu vou falar do quê? Da recuperação do SUS, tá? Vou falar que a saúde pública é a base, tá? Um sistema de saúde eficaz é essencial para garantir que as pessoas estejam saudáveis e aptas para contribuir, tá? Olha só, a gente tem agora, né, essa recuperação do SUS é algo tão importante e tão latente que em 2023 foi lançado o Observatório do SUS.
O Observatório do SUS é um ambiente de discussão, de planejamento, de fiscalização, né? Com vários elementos ali da sociedade civil. Então, eu estou falando de população, estou falando de entidades, estou falando do próprio SUS, que se reúnem para ver e para avaliar e para discutir como que está o SUS agora e o que a gente tem que fazer. Possíveis intervenções, o fortalecimento do SUS por meio de infraestrutura, profissionais de saúde e acesso universal, ok? Então, como que isso fica na prática, Patrícia? Paralelamente, então olha só, paralelamente, a recuperação do SUS é essencial para garantir a saúde e a qualidade de vida da população. Certo? Trouxe aqui então um dado. A pandemia evidenciou as fragilidades do sistema e a necessidade de investimentos contínuos no que? Em infraestrutura, em pessoal, em médicos, né? E tecnologia e inovação. Como resultado, então, a pandemia mostrou fragilidades. Como resultado disso tudo, foi lançado o Observatório do SUS, um espaço de formulação, debate, acompanhamento e mobilização de atores da sociedade civil, do campo científico e das instituições do SUS. Isso porque é sabido que um sistema de saúde robusto é fundamental para responder de forma eficaz a crises sanitárias e assegurar um atendimento digno e universal à população. Okay? Então, olha só, esse parágrafo eu aumentei um pouquinho ele, porque eu falei do problema, eu mostrei que o problema ele foi escancarado na pandemia. Teve resultado isso? Teve. A gente teve aí uma mobilização dos atores fazendo o observatório. E por quê? Por que eles fizeram esse observatório? Aí eu trago dado, aí eu trago um fato, né, sobre a estruturação, sobre deixar o SUS mais forte, ok? Claro que você pode falar da questão do investimento do SUS, você pode falar ali da questão da Previdência Social, pode, gente, não tem problema. Mas eu trouxe argumentos e eu trouxe dados que você pode utilizar em diversos temas, não necessariamente só a questão de prioridades, ok? E aqui, gente, né? Então, esse é o desenvolvimento na prática e olha só, a conclusão. A conclusão, eu vou trazer de novo as prioridades, tá? Por que eu vou trazer as prioridades de novo? Porque uma das conclusões que mais funcionam dentro da FGV não é a intervenção, mas sim a retomada da sua tese. Por quê? O que eu vejo é que às vezes muitos alunos acabam indo direto para a proposta de intervenção e acabam caindo no senso comum. A banca não gosta que você caia no senso comum. A banca gosta que você tenha noção que é um assunto complexo, é um assunto que demanda discussão e que não tem uma solução rápida. Ela depende de solução, ela depende de ações conjuntas, tá? Então, tenha sempre isso em mente, tá? A FGV, ela sempre vai trazer um tema de discussão para você que não é uma discussão simples, ao contrário, a gente trabalha com uma discussão complexa que envolve não apenas um ator, mas diversos atores, inclusive para uma solução plausível, tá? Então, isso tem aí na sua mente. Por isso, olha só o que eu trago. Em suma, portanto, diante do exposto, tá? Trouxe aqui o em suma, tá? Que é um pouquinho diferente, eu sei que vocês não usam ele muito, por isso que eu trouxe também, tá? Embora o governo deva atuar em múltiplas frentes para enfrentar os diversos desafios nacionais, então eu tô falando que eu tenho muitos problemas. É imperativo, é importante, é fundamental que priorize. Vai priorizar quem? A prioridade das prioridades, o combate à fome, como sua maior prioridade para o progresso social. Além disso, não se pode esquecer também do fortalecimento do SUS, que garante
acesso à saúde para toda a população. Então, olha só, aqui. Aí, vocês não estavam vendo, né? Que beleza. Aqui, ó. Em suma, embora o governo deva atuar em múltiplas frentes para enfrentar os diversos desafios nacionais, é imperativo que priorize o combate à fome como a sua maior prioridade para que o progresso social. Além disso, não se pode esquecer também do fortalecimento do SUS, que garante acesso à saúde para toda a população. Então, veja, eu não trouxe em proposta de intervenção nenhuma, mas eu trouxe que existem, eu assumo que existem muitos problemas, eu assumo que são muitas frentes, mas que duas delas têm que ter o olhar atento do governo. É isso que eu fiz, tá? É um texto enxuto, é um texto de 30 linhas, mas que traz argumentos. Então, eu tenho ali dentro da minha argumentação, eu tenho pelo menos uma estratégia argumentativa, né? Aqui, por exemplo, a gente usou os dados, a gente usou dados e a gente usou conceituação, mas lembre-se que sempre que você conseguir trazer exemplificação, trazer argumentos de autoridade, tudo isso é bem visto pela sua banca, tá? Tudo isso é visto pela sua banca. Só toma cuidado para não colocar muita coisa junta e ter aquela ideia de tipo, eu tô só jogando informação. Não. Escolha o melhor argumento para aquele assunto, escolha o que você vai usar. Esses argumentos que eu trouxe aqui, inclusive, né, tanto o segundo quanto o terceiro parágrafo, eles podem ser parágrafos padrões para você, que você só vai adaptar para o tema que for pedido. Tá? Então, você consegue não só utilizar os argumentos, mas o próprio parágrafo como um todo, tá bom? Então, vai aí do seu estudo, né? Eu sei que tem gente que gosta realmente de copiar os parágrafos, não tem problema, você pode utilizar. Da mesma forma que você pode sempre utilizar ali os conectivos. Pode sempre utilizar o inicialmente, Patrícia? Pode, pode. O terceiro parágrafo, aí que vai mudar o conectivo, que depende do que você quer falar. O paralelamente, eu tô trazendo ali os dois pontos juntos. Mas você pode usar um contudo, nesse sentido, como relação de causa e consequência. Você pode utilizar ademais, que é ao invés de paralelamente, por exemplo, você poderia ter colocar ademais ali, tá? Então, alguns conectivos aí para você ter na manga para conseguir utilizar, tá bom? Gente, FGV na discursiva não tem segredo. Não tem segredo e não tem surpresa, tá? Então, aproveite que na discursiva ela não vai te tirar do sério. Você consegue, sim, estudar os principais assuntos, os principais tópicos e fazer uma boa prova, tá? Claro que depende de prática, tá? Depende de você praticar e de você ter ali o comprometimento de fazer pelo menos um texto por semana. Você vai se comprometer? Posso contar contigo? Então, olha só, não esquece também de curtir esse vídeo, comenta aqui sobre a sua prova da FGV depois e compartilha esse vídeo com o seu amigo, com a sua amiga, com os seus colegas aí que vão prestar a prova e que precisam aí dessa forcinha na discursiva, tá bom? Fico por aqui hoje. Espero que vocês aí tenham aproveitado, tenham gostado, porque tenha certeza que isso daqui vai fazer muita diferença na sua prova. E eu sempre fico muito feliz, fico muito grata de poder compartilhar o conhecimento para a gente formar aí passo a passo a sua aprovação. Grande beijo para vocês e até mais.